Você já perdeu o sono pensando no amanhã? Já imaginou milhares de coisas e viu que nenhuma delas se realizaram? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, mas eu quero te contar o que Jesus disse sobre a ansiedade, e eu acredito que este cenário possa trazer paz ao seu coração. Oi, eu sou a Rebeca e talvez você seja novo aqui, então eu gravo vídeos, tento pelo menos gravar vídeos todas as semanas aqui, geralmente é sobre devocionais. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade. E como não falar da nossa geração, que está sempre correndo, sempre preocupada, pensando no trabalho, na família, nos boletos, no diagnóstico, pensando na faculdade, e às vezes nós carregamos um peso que Deus não pediu para que carregássemos. Então, para iniciar esse vídeo, eu quero ler aqui, pega sua Bíblia aí e lê junto comigo. Eu vou ler em Mateus, o capítulo 6 e o versículo 25 ao 31, no qual diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvago à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito melhor a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuraram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o seu dia, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Bom, nesses versículos aqui, Jesus não estava dizendo que não devemos andar livremente ou sem se preocupar com nada. Não, ele não está dizendo isso. Pelo contrário, ele disse para não termos ansiedade com as coisas que vivemos no dia a dia. Não devemos nos preocupar com se vamos entrar naquele curso, naquela faculdade. Não devemos nos preocupar com o que vestiremos. Às vezes você está se preocupando demais porque você fala, ai, mas todo mundo já passou, ou todo mundo tem um emprego dos sonhos e eu não tenho, e meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, mas e aquele diagnóstico? E aquela outra coisa? E aquilo lá? E Jesus está dizendo, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. Jesus está dizendo para confiar nele, porque ele cuida de tudo. E ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que confiar mais no Senhor e acreditar mais. Foi isso que ele pediu. E o que nós aprendemos com esses versículos que acabamos de ler? Aprendemos que a ansiedade tenta roubar aquilo que pertence a Deus. Talvez nós estamos pensando naquela porta de emprego, ou naquela enfermidade, ou naquele curso dos sonhos, ou em qualquer outra coisa. E às vezes Deus só está dizendo: confia em mim, porque está nas minhas mãos. E o que temos aqui na Bíblia é algo lindo, porque ela fala dos lírios. Ela fala que nem Salomão foi um rei. Depois você dá uma pesquisadinha nele para você ver, mas ele foi um rei muito poderoso e muito rico. Ele tinha muita riqueza, ele tinha tudo o que ele queria. E aqui está escrito, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto os lírios, porque Deus vestiu os lírios.
E Deus vestia os lírios que eram jogados no fogo no dia seguinte. E se ele vestia os lírios assim, quem dirá a nós que somos filhos dele? Quem dirá eu a você? E ele também disse das aves. As aves, elas não trabalham, elas não fazem nada. Mas todos os dias elas têm alimento, todos os dias elas têm um abrigo e Deus cuida de cada uma delas. E quem dirá você? E aí você tá se perguntando, mas por que Deus não me responde? Por que que isso tá demorando tanto? E às vezes ele só quer que você confia, porque a ansiedade, o que ela tenta fazer é roubar a sua paz. Mas Deus está dizendo, confia em mim, porque eu sei o que estou fazendo. Então nós temos que parar com essa ansiedade e essa preocupação e entregar tudo nas mãos do Senhor. É o mesmo exemplo. Eu vou dar o exemplo do carro para você entender. Imagina só um carro e tem um filho no banco de trás. E ele está lá. E ele está com sono e ele quer descansar. E ele dorme, porque ele sabe que quem está no volante é o pai dele. E ele sabe que pode confiar no pai dele e que não vai acontecer nada de ruim. Então, a mesma coisa é nós. Por que nós não confiamos? Por que nós não entregamos tudo nas mãos do Pai? Porque nós queremos carregar os nossos próprios fardos. Jamais podemos fazer isso. Temos que entregar tudo para o Senhor, porque o Senhor cuida de tudo. E temos que buscar também, buscar o Senhor e deixar de lado as nossas preocupações e ansiedades. Então, para fechar esse vídeo, eu vou fazer uma oração, não somente para você, mas vou citar a mim também, porque somos todos dependentes do Pai. Amém? Pai, estamos aqui agora e entregamos em Sua mão toda a ansiedade e toda a preocupação que vem em nosso coração. Tira de nós agora tudo que nos tira a nossa paz e coloca ânimo e coloca forças em nossos corações e nos ajude a entregar tudo em Tuas mãos e confiar somente em Ti. Amém? Eu espero que este devocional tenha fortalecido a sua fé e curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que elas também possam se sentir acolhidas e protegidas, porque o Pai está cuidando de tudo. Amém?